Motumbá, Mucuyu, Colofé, Saravá, que é o Babaladijado Ilha, chefe Fedoiá. Estamos de volta com mais um programa Tirando Dúvidas com o Babaladijá. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é diferentes formas de mediunidade. Já faz tempo que o pessoal sugeriu esse tema, porém é muita coisa para abordar. São muitas as formas de manifestações mediúnicas e para que o programa não ficasse tão extenso e tão chato, eu organizei ele em 2 ou 3 partes. Então vamos dar início hoje e espero que você goste e continue acompanhando. Mas antes de darmos início a essa primeira etapa, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e dessa forma fique mais pertinho de nós e dos nossos temas. Então, pessoal, temos que lembrar que tudo que eu falo no nosso programa do Tirando Dúvidas é com base na minha vivência, com base na minha experiência e na minha tradição religiosa. Talvez em alguns terreiros aplica-se de uma forma um pouco diferente. Então isso não está sendo contestado, não estou criticando, apenas trazendo informação com pauta naquilo que eu vivo, tá bom? Para falarmos sobre as diferentes formas de mediunidades, nós temos que entender que mediunidade é pluralidade. Ela se manifesta de diferentes formas. Mas o que é mediunidade? A mediunidade é um sentido que acaba aflorando em nossa vida em algum momento dela. E ela se manifesta de diferentes maneiras, através de diferentes fenômenos. As diferentes formas de manifestação mediúnica que eu começo a abordar agora está no contexto umbandista. E justamente por os umbandistas acharem que a incorporação é uma das mediunidades mais importantes, eu começo a falar sobre ela. Então, não espere que agora eu vou explicar como acontece a incorporação. Algum dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas não é o que tange isso. Eu quero falar sobre diferentes mediunidades e a incorporação por vezes acaba por atrapalhar o despertar das outras mediunidades ou um olhar mais avançado, mais profundo para ela. Por quê? Porque as pessoas têm o equívoco de que a incorporação é a mediunidade mais importante dentro de um terreiro, que incorporar é o ato mais importante dentro de uma casa de axé, e não é. A incorporação é apenas uma das múltiplas fases da mediunidade. Você que frequenta terreiro, que é médium de uma corrente, já deve ter percebido que algumas pessoas têm mais facilidade para incorporar do que outras, e que muitas vezes visitantes que vêm frequentar o terreiro, que nunca botaram o pé nele, acabam incorporando antes mesmo que médiums que estão na corrente se desenvolvendo há anos. Isso tem uma explicação muito simples. Como foi falado antes, mediunidade é pluralidade. E algumas formas de mediunidade são naturais, ou seja, nascemos com aptidões para desenvolver determinada função, para desenvolver determinada forma de comunicação espiritual. Então essas pessoas que incorporam mais rápido, seja da primeira vez que vai no terreiro, alguns meses depois, alguns dias depois, ela já nasceu com a natureza dessa mediunidade. Em outras pessoas que desejam alcançar esse nível de mediunidade, ela deve passar por um processo de desenvolvimento, a qual o tempo é muito particular para cada um. Por isso eu não gosto, até acho uma falta de respeito quando alguns médiuns olham para o outro e perguntam: por que que o seu guia não vem? Fulano começou a frequentar o terreiro depois do que você já recebe entidade e você não. A explicação é justamente que a mediunidade dessa pessoa está sendo descoberta, está sendo trabalhada, existe seu momento, existe a sua hora, e isso não pode ser antecipado. Ela vai acontecer na hora certa e no momento certo. E talvez, se essa mediunidade está demorando muito tempo para se manifestar, é porque esse médium tenha outras manifestações, tenha outras faculdades mediúnicas que vão além da incorporação. E por insistir na incorporação, o médium acaba não desenvolvendo essas outras aptidões que ele traz com ele, que é natural da sua existência. Podemos dizer que todos nós somos médiuns sensitivos. A característica da mediunidade sensitiva é a percepção espiritual dentro de um ambiente ou próximo a uma pessoa. E essa percepção ela pode acontecer de diferentes formas. Então, dentro da própria categoria de médium sensitivo, existe uma grande pluralidade de manifestações e fenômenos mediúnicos. Aqui acima tem um link de um vídeo que eu falei sobre os primeiros sinais de manifestações mediúnicas.
Então, nesse vídeo eu falo sobre um menino, tira dúvidas do menino que sente cheiros, gostos e a presença de uma entidade perto dele. Isso é a sensibilidade de um médium que está descobrindo a sua mediunidade, mas é uma sensibilidade que pode ser lapidada dentro de um terreiro através de um trabalho e uma orientação espiritual. Existem médiuns sensitivos que nunca vão incorporar, mas eles têm um papel muito importante dentro da funcionalidade do terreiro. É comum as pessoas que estão começando o seu desenvolvimento não saber distinguir o que é uma vibração e o que é uma incorporação. As pessoas acham que porque o seu corpo está vibrando, que porque está sentindo a presença do seu guia ali perto, é porque ele quer baixar. Aí isso reforça o que eu falei ali no começo, que todos nós somos sensitivos. No terreiro, inclusive, o próprio consultante ele se torna um médium sensitivo quando ele sente a descarga da energia saindo da mão do guia, quando ele sente a energia de dentro do terreiro. O médium sensitivo, ele vai estar ajudando aquele médium que é um médium de incorporação a estar se concentrando nas energias, ou talvez ajudando ele a se concentrar naquele momento, porque às vezes o filho do terreiro, o médium do terreiro está pensando que o guia dele está ali, está concentrado para um trabalho de incorporação, mas a entidade não quer incorporar. Então esse médium sensitivo, ele vai estar chegando perto desse irmão, vai estar orientando ele, se concentre um pouco mais que teu guia está aqui perto, ou vai estar falando para ele, o que você está sentindo nesse momento é uma vibração, mas não vai acontecer a incorporação nesse momento porque ainda não é hora. Vou citar bastante o que acontecia nos terreiros antigos de Umbanda. Vamos esperar os cachorros para adequar. Durante a gravação desse programa e nos próximos que eu vou falar sobre as mediunidades, vocês vão ver que eu vou citar muitos terreiros antigos, porque antigamente era muito valorizado as práticas de mediunidades que eram desprovidas da incorporação. Então o médium sensitivo ele era muito importante, porque além daquilo que eu já falei, dele ajudar os outros médiuns a entender se ele estava radiado ou se o guia realmente queria estar chegando na Terra, né? Ele costumava estar passando, caminhando por todo o terreiro, como se ele fosse uma espécie de guarda, como se fosse uma espécie de policial, mas não para averiguar se o médium está incorporado realmente. Mas ele sentia se aquele guia que estava ali manifestado realmente era uma entidade ou se era um ser que estava se fantasiando, se passando por aquela entidade, um obsessor. Muitas vezes algumas pessoas acabam achando que estão incorporados e não estão. Então a função desse médium era se aproximar de um jeito que não fosse constrangedor e falar, olha, se concentre um pouco mais para o seu guia vir, porque ainda você está muito consciente, ainda é mais você do que essa entidade. Então essa pessoa sentia a presença daquele guia no ato de incorporação, e não somente do guia incorporado. O médium sensitivo ele sente a presença dos guias que estão fazendo ronda no salão de Umbanda, os guias que estão presentes não na matéria, mas espiritualmente dentro da casa de Axé. Outra forma de mediunidade muito importante dentro dos terreiros e que antigamente era muito valorizada é a mediunidade intuitiva. Essa mediunidade intuitiva é caracterizada pela comunicação do médium com as entidades sem a necessidade da fala, ou seja, ela acontece através do pensamento, e isso ainda acontece bastante. Mas voltando um pouquinho ao passado, vamos falar um pouquinho de história. As primeiras vezes que os Exus e as Pombagiras desciam à Terra, eles não tinham o hábito de se comunicar. Então, normalmente, eles olhavam para o Cambono e, através do seu olhar, o Cambono sabia tudo aquilo que a entidade queria passar ao seu consultante. Seja a receita de um banho, seja uma determinada oferenda, um conselho. Ou seja, a pessoa compreendia o que o espírito queria lhe falar. Através do olhar, através da vibração dessa entidade, a comunicação chegava até a pessoa. Hoje em dia isso acontece, eu posso citar exemplos aqui dentro da minha casa. Nós temos o Cambono e muitas vezes os meus guias olham para ele e ele sabe o que meus guias querem. Se querem um fumo, se querem que traz uma vela, se precisa de um determinado mantimento. Então, essa mediunidade intuitiva, ela está muito presente nos Cambonos, porque eles não precisam daí necessariamente de uma comunicação através da fala para compreender o que o guia quer.
Acontece muitas vezes o nosso salão é grande, o nosso cambono está numa ponta, a minha entidade está na outra, e ele olhar para o cambono saber o que aquela entidade está precisando nesse determinado momento. Aí eu já faço o meu desabafo, que atualmente cambono virou um sinônimo de médium que não incorpora. Até teus guias começarem a se manifestar, você vai cambonar. Eu acho isso bem desrespeitoso, porque o cambono é um cargo sagrado. O cambono ele é escolhido pelo guia da casa para ser o cambono justamente porque ele tem essa intuição aflorada, ele tem esse sentido aflorado da comunicação através do pensamento, da comunicação sem a necessidade da fala. Então, pelo menos antigamente acontecia do cambono passar por um ritual para receber esse título. E hoje não. Qualquer pessoa que não incorpora, para não ficar triste por não incorporar, vai cambonar. O ato de cambonar, de você aprender o que as entidades utilizam, como servir um guia, para mim isso todas as pessoas deveriam saber, né? Deveriam passar. Mas não são todas as pessoas que nasceram para ser cambonos. Não são todas as pessoas que nasceram para ter ou têm esse tipo de mediunidade desenvolvida. Então, eu acredito que nós temos que parar de banalizar uma função tão especial, tão importante dentro do terreiro, apenas para agradar o filho que ainda não incorpora, como se essa mediunidade de incorporar fosse a única presente e necessária dentro de um terreiro. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. No próximo Tirando Dúvidas com Babaladijá, nós vamos falar sobre médiuns ouvintes, audientes e videntes. E caso você tenha esquecido de dar seu like, deixe seu like, curta, compartilha, inscreva-se no nosso canal e nos vemos na próxima semana. O médium intuitivo também é outro médium que é de grande importância ter dentro do terreiro. O médium intuitivo, outra forma de mediunidade bem importante Meu Deus! Outra forma de mediunidade muito importante, necessidade do... Meu Deus! De onde que eu volto? Dessa forma. Eu não sei daqui direito. Desde o começo ou não? Meu Deus, veio um mosquitinho menor. Não passa de... Com certeza volta. Já quer parar?